Fala empresário, empresária. Esse é o podcast Papo do Dono, para aquele empreendedor que vive o desafio de conduzir um negócio no dia a dia. A gente vai conversar bastante sobre isso e trazer muitos insights, novidades e informações a respeito do mercado. Estou aqui com meu amigo Alisson Moreira. Fala pessoal, tudo bem? Bruno, é um prazer estar aqui no Papo de Dono. Muito grato pelo convite. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um papo que é bem polêmico e que a maioria dos empresários tem sempre uma reclamação sobre isso, que é contratação de pessoas. Ah, não tem pessoas, o pessoal não quer trabalhar, tá difícil arranjar mão de obra qualificada. Como é que você imagina isso, meu amigo? Eita, por favor, não me cancelem, não me cancelem. É um assunto muito polêmico, né, Bruno? Se você olhando para as duas visões, eu tive a oportunidade de tanto hoje ser o empreendedor, né, o cara que contrata, como, né, anos atrás ser a pessoa que tinha que ser contratada, né? Sim. E realmente é um grande desafio para o mercado, grande desafio. Tanto na questão, por exemplo, eu tenho uma agência de publicidade, o que eu vejo muito por aí é as empresas soltando divulgações de vaga totalmente sem nexo, sem mostrar a cultura da empresa, sem entender. E às vezes o funcionário, ele acaba que disparando também para aquele desespero de ser contratado, é necessário naquele momento, de só sair jogando o currículo e o que chamar foi, tipo roleta russa. Pois é. E aí, para completar, eu vejo também assim uma situação comum que os empresários que também reclamam a respeito dessa temática, abriu uma vaga, não apareceu ninguém, ou então veio as pessoas, mas elas não estão qualificadas. Muitas vezes eles querem também o profissional já mais pronto, É. né? Não existe muita, digamos assim, uma margem para você qualificar ou até mesmo fazer, como eu já vi acontecer, parcerias com instituições que possam ajudar nessa qualificação, na formação, além da questão bem comum, que é aquela vaga, após ela ser preenchida e a pessoa realmente ser contratada, ela se tornar atrativa para as Sim, pessoas, né? O colaborador ele entrar na empresa, ele ter um plano de carreira, ele entender até onde que ele pode chegar, o que que ele pode atingir, né? Porque fica naquele medo também do empresário assim, eu vou contratar, vou treinar, o cara vai aprender aqui, eu vou deixar ele redondinho pro mercado, aí ele vai embora para outra empresa. e até um conselho que eu dou, não tenha medo de formar concorrentes. Tem muito empresário aí que tem medo de formar concorrentes. Isso é muito comum na minha área, né, de agência de publicidade, a gente tá lá, treina, tá lá junto, dedica tempo e a gente acaba aqui treinando o nosso concorrente. Uhum. Só que isso me pega muito porque eu percebo da seguinte forma: é, para o funcionário sair da empresa e se tornar meu concorrente é porque realmente ele ficou bom. Se ele compete junto comigo, e isso me tira da zona de conforto. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Eu não tenho medo de concorrência porque eu sei do serviço que eu entrego. Sem dúvida, sem dúvida. E sabe o que é pior do que não treinar? É mais caro. Né? É mais Verdade. caro você não treinar do que você treinar. Porque quando você não treina, não capacita, não busca esse aprimoramento, pode ser que ele dê um prejuízo muito maior do que se você ficar nessa de, eu vou treinar o colaborador, a colaboradora e eles vão sair, vão me Sim. abandonar, né? Isso fica muito nesse pensamento. E pegando até o gancho do que você falou em relação a carreira, a crescimento, eu vejo que se o colaborador foi treinado, tá ali num bom ambiente, né, ou não está no bom ambiente e ele se desenvolveu, mas ele não tá vendo a oportunidade de carreira, ele vai aí ele vai ter uma tendência a procurar outras oportunidades. Isso é Isso é natural. o que faz, porque se o colaborador tá bem, tá feliz, ele gosta do ambiente, ele se sente reconhecido, dificilmente ele vai procurar uma outra oportunidade, Isso. né? Não vou dizer que é impossível, mas é E difícil. eu até vejo, Bruno, sabe, nas empresas, tem muitos donos de empresa que perdem o time da premiação, de você passar o seu colaborador, dar um cargo a mais para ele, só que não é dar só cargo, né? E retribuir financeiramente ele. E é engraçado, assim, não é nem engraçado, mas as pessoas têm que perceberem
que o melhor método de gratidão que você tem com seu colaborador é Pix. Não tem pra onde correr. É verdade. Pessoal, você vai dar sexta, batemos a meta tal. Meu irmão, o seu funcionário ele vai ficar feliz com Pix. Ele precisa de dinheiro. Se ele tá ali trabalhando, ele vai precisar do dinheiro. E tem uma coisa também, Alisson, que eu vejo o seguinte: vai abrir uma vaga, beleza, estou entendendo por algum motivo dentro do meu negócio que eu preciso de determinadas quantidades de pessoas ou posições. Então, qual é o correto, mas como é que o pessoal, os empresários costumam fazer? Ah, eu vou contratar aqui o fulano, que ele é trabalhador, ele é gente boa, né? É amigo do vizinho, da cunhada, não sei de É meu quê. É primo. meu primo. Pois é, tem isso. Aí contrata. Aí o que acontece? Essa pessoa às vezes não está alinhada com os valores da organização. Não tem os skills necessários, as competências necessárias. Ou então, tem um outro perfil. Por exemplo, você precisa de uma pessoa que ela tem que ser executora, não planejar muito, ela tem que executar mais do que Sim. planejar. Então, existem formas e mecanismos de você trabalhar isso no seu processo seletivo, para que a vaga seja preenchida também por uma pessoa que realmente está alinhada com tudo isso que eu falei, e não contratar para depois, daqui a um tempo, né, já precisar, sei lá, de emitir essa pessoa ou ter mais problemas do que soluções, né, em Não querer relação a... gastar tempo, né? Porque Infelizmente, os empresários hoje, eles querem, tipo assim, eu preciso de um colaborador e ele fala isso, às vezes, pro RH dele ou a pessoa responsável, ou ele mesmo, tipo, 9 horas da manhã e ele quer às 6 horas da tarde, às vezes já tá com o cara lá, empregado, rodando, funcionando. Se a pessoa não quer dedicar tempo, é melhor você passar essa demanda para outra pessoa que entenda, que conheça a cultura da empresa, que conheça sobre perfis. É como você falou, por exemplo, tem vários perfis de colaborador que a gente precisa encaixar. Por exemplo, se eu preciso de um vendedor, eu não vou contratar um cara que ele é totalmente tímido. tímido. Impossível. Não tem como. Principalmente dependendo da vaga. Entendeu? Dependendo da Sim. vaga. Se você precisar daquele vendedor porta a porta. Se você precisar daquele vendedor, por exemplo, de que venda consórcio. Como é que a galera vai ser tímida fazendo isso? Impossível. Vendedor é cara de pau. É os caras mais cara de pau que eu conheço. Se você nunca teve um vendedor correndo atrás de você, você tá vivendo errado. É verdade, é verdade. Isso entra exatamente com a questão do perfil. Sim, Quanto mais você, não vou nem dizer demora, porque existe realmente a necessidade de você trabalhar passos dentro de um processo seletivo, organizar, pensar ali na sua estrutura de organograma da empresa, onde que essa pessoa vai se encaixar, quem vai trabalhar, quem vai poder treinar, quando ele ou ela chegar, ter ali minimamente uma semana que a gente chama, alguns chamam de setup, outros chamam de onboarding, outros chamam de boas-vindas, enfim, esse são nome processos são diferentes. processos diferentes de como aquele profissional vai chegar, ele vai se Sim, adaptar dentro daquela semana ou mais de uma semana, a depender do processo, para poder se encaixar na rotina, né? Então, sim. isso leva tempo, né? A contratação, ela precisa realmente de um tempo. Então, eu acho que a gente falou aqui bastante coisas justamente para enfatizar esses pontos das dificuldades que o empresário ou a empresária tem para justamente contratar as melhores pessoas, né? E parar também de reclamar que o mercado tá ruim, que não tem o profissional e olhar um pouquinho para dentro de casa, né? Você Verdade. paga um bom salário, você tem benefícios atrativos, a sua empresa oferece uma condição da pessoa que entrar, tem um plano de crescimento, né? Enfim, E a- isso é eficaz também, porque às vezes, assim, tem muito empresário que às vezes eu vejo que, tipo assim, nossa empresa tem um plano de carreira magnífico. Mas quando você vai ver lá dentro, você pergunta a algum funcionário, não roda aquilo dali, é, não funciona. Ele 3 anos só no tá. mesmo. A pessoa lá tá há 3 anos ralando, perdeu o time total de você promover ele e o cara tá ali ralando. E muito mais além. Às vezes as pessoas não param para analisar. Poxa, eu preciso agora de um colaborador ou eu preciso agora de um prestador de serviço? Também, Isso também. acontece muito, por exemplo, na nossa área, né? Quando a empresa nos procura, é porque naquele momento dependendo da demanda, talvez ele não precise de um prestador de serviço.
ele precise de uma equipe que esteja totalmente voltada para aquele negócio. Porque assim, se você for contratar uma agência pensando que vai querer totalmente exclusividade, tire o cavalinho da chuva. Porque, meu Não irmão, existe, né? não existe. Todo mundo tem que pagar boleto. Então, por exemplo, com toda certeza ele vai dedicar tempo à sua demanda, entendeu? Ou tem que dedicar, né? Se você está contratando, tem que dedicar tempo. Sim. Mas existem certos momentos que as pessoas têm que entender. Poxa, eu só preciso de um prestador de serviço. Minha demanda não é tão alta. Dá conta, show de bola. Mas tem determinados momentos que você precisa realmente de um colaborador ali, de um produtor de conteúdo, de uma pessoa que esteja ali fazendo o gerenciamento da sua rede social, voltada só para o seu negócio. Vai ser pago para pensar só no teu marketing. Sim, sim. Entendeu? Eu não só concordo com isso, como eu também penso o seguinte: o empresária precisa avaliar dois fatores. Primeiro, seu negócio tem processo, sua equipe está capacitada. Por quê? O que acontece? Se eu tenho uma demanda de mercado e a minha equipe está desorganizada, ou não tem rotina de processos, uma forma adequada de se trabalhar e correta, pode existir uma grande possibilidade de que essa contratação não resolva o seu problema de atendimento ou de dar conta, por assim dizer, de determinada demanda. Porque o seu processo está falho, você não tem tecnologia que ajuda, as equipes são ineficientes, ou elas têm um processo, mas elas não estão bem treinadas. Então, naturalmente, você tem uma perda de produtividade. E tendo perda de produtividade, o empresário pensa o quê? Preciso contratar, preciso trazer mais pessoas porque eu não estou dando conta. Isso, claro, pode realmente ser uma realidade, mas eu sempre recomendo que o empresário olhe para esse aspecto. Se o ambiente dele está organizado a ponto dele entender que com esse fluxo rodando, a cadeia de processos fluindo naturalmente, ele tem uma demanda ali reprimida ou acumulada, de fato, porque a equipe não está suficiente, aí ele já consegue concluir. É realmente a hora de contratar. E até assim, exemplificando, eu vejo muito assim, ó. Se a casa está desarrumada, não chame visita porque você vai passar vergonha. É um bom exemplo, né? Exemplificando isso tudo que tu falou. Porque às vezes as pessoas a empresa não tem processo claro, não entende, tipo assim, a gente, quando, na primeira reunião, a primeira coisa que a gente pergunta, né, como é que tá o briefing da empresa, como é o manual da marca. Tem empresa que não sabe nem o que é isso. Não sabe nem para onde vai, Não né? sabe nem para onde vai, entendeu? E se você não tiver, olha aí para onde você tem que olhar antes de você contratar uma equipe, né? Então, você tem que olhar muito para dentro. Poxa, agora é o passo que eu preciso contratar. Eu preciso de alguém, porque senão a pessoa que você for contratar, ela vai entrar no meio todo daquela bagunça e você não vai achar aquela pessoa mais não. Porque as pessoas tendem a isso, tendem a se adaptar ao ambiente. Sim. Então, se o ambiente ele está desorganizado, o processo não está claro, se você pede uma demanda e você não sabe para quem foi, se a pessoa fez, meu irmão, sinto muito. A pessoa vai entrar nesse fluxo e vai seguir. Então, primeiro olhe para dentro de casa para depois você querer contratar ou ver a possibilidade de contratar um prestador de serviço. Concordo. É isso aí, empresária. Se você tá nessa situação de pensar, bom, tô precisando contratar ou não estou, minha equipe tá insuficiente, tá suficiente, é muito interessante avaliar e pensar por esses aspectos que foram bastante, né, Alisson, comentados aqui, e ver se faz sentido esse momento e se decidir por fazer, que faça da forma mais organizada possível. Tirar um pouco dessa ideia, eu sei que tem uma defasagem no mercado, né? Isso a gente conhece, assim, prestador de serviço, principalmente em algumas áreas, existem algumas deficiências, mas você precisa pensar em alternativas para tentar driblar isso. Principalmente com o avanço hoje, que está tudo muito rápido com a tecnologia, né? Exatamente. Ao invés de ficar ali naquela seara da reclamação e dizer, meu Deus, não consigo contratar ninguém, e agora o que é que eu faço, tal. Tentar pensar em realmente alternativas, né? Isso. Esse foi mais um Papo de Dono e a gente se vê no próximo episódio.